povo já me vendo. Olá, boa noite a todos. Está no ar o programa Batuque do Sul da Rádio Vanguarda FM 87.5. Sejam todos bem-vindos para mais um programa. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa sociedade batuqueira, africanista, umbandista, que é a intolerância religiosa, que eu passei, lamentavelmente, experimentei e senti na pele. Vamos aguardar um pouquinho mais que os nossos queridos espectadores da Rádio Vanguarda FM, do programa Batuque do Sul, estão chegando aí para este programa de hoje. Está comigo aqui nos estúdios da Rádio Vanguarda FM o nosso querido advogado Nicael Medeiros, advogado criminalista, que vai trazer para nós o que é intolerância religiosa e tudo aquilo que permeia este dramático processo que a maior parte de nós afro-umbandistas em algum momento passamos. Então, por enquanto, vamos escutar ainda um pouquinho de reza, né, dos nossos alabês, né? Wesley de Bará, de Caxias do Sul, cantando para vocês aqui na Rádio Vanguarda FM 87.5. Vamos escutar um pouquinho mais enquanto as pessoas estão chegando, para que a gente comece este bate-papo, essa interação muito importante, que vocês liguem no WhatsApp da rádio, para que vocês mandem mensagem, assim como no Facebook. O WhatsApp da Rádio Vanguarda FM é o 54981 61 1365. 981 61 1365. E a sua participação no Facebook, tanto da rádio quanto no meu Facebook particular, é muito importante. A sua interação, porque este tema de hoje, todos os temas relacionados ao Batuque do Sul, que é um programa para você, um bandista, africanista, quibandeiro, para você, um bandista e todos os adeptos da culturas de matriz africana. Hoje eu estou bastante sensibilizado, né, porque eu passei por este crime, que é a intolerância religiosa. Mas logo já vamos falar. Enquanto isso, vamos escutar um pouquinho de reza do batuque, do Alabê Ilu Araquerum, daqui de Caxias do Sul. Daqui a pouco vou colocar outros alabês e a sua participação é muito importante. Ligue para nós aqui na rádio, no telefone 54981 61 1365. Escutando um pouquinho mais de reza, e daqui a pouco nós continuamos este assunto que é de grande relevância e importância para você, batuqueiro, umbandista, africanista e todas as pessoas que amam a religião. É a Rádio Vanguarda FM 87.5 fazendo esse programa para você. E eu agora vou então agradecer os nossos apoiadores e os nossos patrocinadores. Atacadão do Axé. Atacadão do Axé, você vai lá e encontra
tudo aquilo que você precisa para fazer a sua religião. Tem imagens, tem incenso, velas, tudo referente à Umbanda, africanismo, ao batuque candomblé. O Atacadão do Axé fica na rua Pedro Jacomete, no Bela Vista, 1364. E lá você vai falar com a Vitória, 991640315. Temos Eletricar, tudo para o seu carro na parte elétrica você encontra na Eletricar com o Leandro pelo telefone 54991 402728. A Eletricar é especializada em ar-condicionado do seu automóvel. Fica na rua Emanuel Bonatti, 56, na São Leopoldo. Velas Novo Horizonte. A Velas Novo Horizonte fica na rua Marcelino Ramon, 105A, no bairro São Caetano. Velas de vários tipos artesanais, vela de 7 dias, vela palitos, e eles têm uma promoção toda semana, um preço especial para aquelas pessoas que compram assiduamente. As Velas Novo Horizonte, o telefone 9921-2707. Repetindo, 9921-2707. Feirão do Brás. Feirão do Brás você encontra tudo para este inverno, moletom, cobertores, tudo que você precisa. Procure Feirão do Brás, que fica no Bela Vista, na Avenida França, 1364. E o Feirão do Brás você atende pelo telefone 54-811-96406. E estacionamento, lavagem e estética Automotiva Vitória. A Automotiva Vitória faz lavagem, faz higienização. Fica na rua 18 do Forte, 267. E atende pelo telefone 54-991-093722. Esses são os patrocinadores, apoiadores, né, do programa Batuque do Sul aqui, da Rádio Vanguarda FM. Você também pode ser nosso patrocinador, você pode ser nosso apoiador, que é muito importante termos os patrocinadores que apoiam o programa. Vamos então escutar um pouquinho de axé enquanto o povo está voltando. Compartilhe nas suas redes sociais, porque o assunto é de extrema importância, intolerância religiosa. Eu passei por isso segunda-feira, quero relatar o meu caso. Estou aqui comigo o advogado criminal Nicael Medeiros, para que ele venha trazer e esclarecer a minha pessoa e a você. Babalorixá, Ialorixá, pai de santo, mãe de santo, umbandista, que ninguém está livre de passar o que eu passei. Muitos brasileiros, muitos babalorixá e alorixás estão tendo este problema. E nós temos que abrir a nossa boca, nós temos sim que ir para a rádio e para a rua, nós precisamos ter voz. Não a intolerância religiosa. Fique conosco, compartilhe para que a gente possa entrar no assunto. Quanto mais pessoas estiverem nos assistindo, é muito importante para que a gente possa ter voz ativa, levar a nossa palavra, umbandistas, africanistas, quibandeiros, para que o povo nos respeite. É o que só queremos. Vamos lá para com perere,
Ogunhê. Ogum alamexê, apatacorê, Ogum Ogunhê. Ogum talabo, rondo, Ogum talamoré. Ogum talabo, rondo, Ogum talamoré. Ogum talabo, rondo, Ogum talamoré. Ogum, ferifere, onibora, Ogum. Ogum, ferifere, onibora, Ogum. Ajo ala no querer, oh, ajo ala no querer, oh, ai, ajo ala no querer, oh, ai, ele é o amajo corejo gulo. Chama-se a orelha, a Xangolela, a Aba, chama-se o Gundo, a Aba, chama-se a orelha, a Aba, chama-se o Gundo, a Aba, chama-se a orelha, a Maierure, Cocore, alguma galinha,
lá, ô, Ogum tá lá, ô, Ogum tá lá, ô, Yobesse é o herói, herói. Ogum tá lá, ô, Ogum tá lá, ô, Ogum tá lá, ô, Yobesse é o herói, herói. É, mas Ogum tá lá, ô, Ogum tá lá, ô, Ogum tá lá, ô, Yobesse é o herói, herói. Ogum tá lá, ô, Ogum tá lá, ô, Ogum tá lá, ô, Yobesse é o herói, herói. Ogum Manicewa, Manicewa, Anare Ogum, Ogum Manicewa, Manicewa, Anare Ogum. Chama Ogum Manicewa, Manicewa, Anare Ogum. Manicewa, Manicewa, Anare Ogum. Ai, Ogum Manicewa, Manicewa, Anare Ogum. Manicewa, Manicewa, Anare Ogum. Gunhe, Gunhe. Boa noite a todos, você que está chegando agora, estamos no programa Batuque do Sul, da Rádio Vanguarda FM 87.5. E o nosso tema de hoje é intolerância religiosa. Quem já passou por intolerância religiosa? Quem não passou, espero que você não passe. Lamentavelmente, eu senti, segunda-feira, na minha pele, a intolerância religiosa. Eu que sempre fui um defensor, quem conhece, me acompanha nas minhas redes, no meu trabalho, quando eu fazia o programa Babalaô para Babalaô, quando eu fazia, depois eu fiz um programa de intolerância religiosa, e agora eu senti na minha pele o que é, de fato, intolerância religiosa. Não desejo para ninguém, porque é uma dor, é um trauma. A gente se sente impotente diante de um ato criminoso de intolerância. E, lamentavelmente, isso está acontecendo muito por todo o nosso Brasil. Tem que parar. Isto tem que acabar, gente. Eu sempre peço e falo em todos os meus programas, respeite a religião do outro. Religião, cada um tem a sua. Religião é uma escolha de cada indivíduo. E todos nós temos o livre-arbítrio de escolha. Cada um de nós traz um propósito divino. Cada um de nós planeja a sua encarnação e naquilo se determina o que veio fazer na Terra. E eu vim como um religioso, assim como muitos de vocês. Pai de santo, mãe de santo, adepto. Esta fala é para você. Nós temos uma missão com a nossa crença, com os orixás, com a nossa religião. Não podemos parar. Eu estou hoje muito emotivo, eu estou muito sensível. Eu vou fazer de tudo para não chorar. Mas homem também chora, meu pai um dia me disse. E o que eu passei segunda-feira, eu e minha esposa, foi muito triste. Eu estava chegando em casa, porque eu trabalho aqui na cidade, e eu tenho o templo, a cabana, que eu fiz junto com a minha esposa, Mitico. E nós escolhemos fazer um templo no mato, num local em que nós tivéssemos a liberdade, num local em que não corresse risco de ter que, talvez, agredir alguém pela minha religião. E eu tive a oportunidade de escolha e assim eu fiz. Fiz o meu templo no meio do mato, em Galópolis. Muitos de vocês conhecem, já foram, já dançaram para o meu orixá. Muitos amigos eu tenho. E eu amo aquele local que o meu pai Bará me deu. E foi lá que ele escolheu que eu fizesse religião, no meio do mato.
E assim eu fiz. Construí o templo, a cabana. Cada tijolo por tijolo foi com meu suor, com meu trabalho, meu da minha esposa. E eu sei o que cada pai de santo e mãe de santo batalha e luta para levantar o seu ilê, o seu templo, a sua casa de religião. E eu construí, e desde que eu cheguei naquele lugar, eu sempre fui muito cercado por nossos irmãos evangélicos. Mas em nenhum momento eu me omiti e deixei muito claro a todos: aqui há espaço para evangélicos, católicos, umbandista, batuqueiro, religião, cada um tem a sua. E a gente pode sim conviver todo mundo junto, sem ninguém perseguir o outro. Mas desde aquele primeiro momento eu percebi que a minha batalha, que a minha luta ia ser muito grande. Não sou filho de Ogum, mas o meu orixá é irmão de Ogum. E eu sou um guerreiro e um batalhador. Então, fiz o meu templo, que eu amo, construí a minha casa naquele local. Faço de tudo para ajudar a minha vizinhança. E eu sempre tive alguns vizinhos que me olhavam um pouco atravessado. Preconceito sempre teve. Mas com o meu jeitinho de bom filho de Bará, que sou, a gente vai chegando de mansinho, vai se posicionando, se colocando no seu lugar. E eu assim fiz. Segunda-feira eu tinha sessão aqui na cidade, que todas as segundas eu tenho umbanda e espiritismo no meu espaço da cidade. E eu vim para umbanda, para o espiritismo. Terminei, fui para casa, 10 horas, cheguei em casa, coloquei meu carro na garagem. A minha esposa passando por um processo difícil, de uma recuperação de saúde, né? De um problema que ela teve. E de repouso, deitada, né? Que ela precisa estar de repouso. Aguardando uma cirurgia, possivelmente. E nisso eu entro e vejo uma movimentação, um som muito alto de um determinado vizinho. E aquele som alto, eu disse: ó, tem festa hoje, segunda-feira. Tudo bem, tranquilo, né? Naquele momento, passa 3, o vizinho, e mais 2 jovens, um é filho dele, um outro vizinho. E eles estavam falando e ele disse: eu quero respeito, me respeito. E eu, boa noite, entrei na minha casa. Jantei, minha esposa estava deitada. Não deu mais ou menos uns 30 minutos. Estava conversando, inclusive, com o pai de santo, pai Carlos de Iemanjá, meu amigo, que nós estávamos conversando a respeito, né, de uma irmã de santo que desencarnou, Dani de Obá, que era uma pessoa muito especial aqui na cidade. E nisso, almocei e daqui a pouco deram um grito lá fora e eu fui lá fora. Quando eu chego lá fora... Não, a Mitico abriu a porta, estão te chamando, o vizinho ali. Quando eu chego na porta, eu senti uma coisa no peito. E um aviso. Cuidado. E aí a Mitico, ela é muito de tomar frente, ela desceu primeiro nas escadas e ele começou aos berros gritando com a Mitico. Desculpa, ter que tomar um pouco de água. Pega um copo ali para mim. Porque a emoção e o sentimento aqui dentro, o coração está forte, está batendo, bem forte. Nisso, naquele momento, ele pega e começa aos berros, gritando, dizendo... Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, só sentia no meu coração que eu não podia me aproximar. Isso foi na cerca da minha casa toda ela é cercada, né? Gradeada. A minha casa fica ao lado do templo,
O templo fica na frente e a minha casa fica na lateral. Naquele momento, ele começou gritando e gritava e disse: foi você que jogou uma laranja na minha casa. Nisso, o filho dessa pessoa, deste meu vizinho, gritou comigo e disse: não adianta você fazer feitiço. Não adianta jogar laranja enfeitiçada para prejudicar meus velhos, que eu pego 6 caras, entro na tua casa, quebro tudo e toco fogo. E eu naquele momento não entendi o que estava acontecendo. E eu disse: mas só um pouquinho, o que está acontecendo, meu amigo? Porque ela jogou e começou a gritar com a Mitico, e a Mitico disse: não joguei nada na casa de ninguém. E eu disse: mas minha esposa está doente. Minha esposa está acamada, ela teve 15 dias hospitalizada. E aí eu vi que a coisa ia, e eu sentia que tinha alguma coisa atrás. E eu sentia no meu coração que poderia ter uma arma. E aí nisso eu peguei a Mitico para trás, recuei, e eles aos berros, disse uns palavrões que foram muito obscenos. Eu não vou reproduzir aqui, porque me machuca escutar o palavrão que ele se referiu à minha esposa. E nisso, novamente, foi dito: sua isto, sua aquilo. Eu, naquele momento, uma raiva me subiu, mas me disseram: não vai. Não entra nisto. Vai para dentro. Quem era que me falou isto? Como diz William Bonner, segura. Quem me falou isso? Não vai. Não entra nesse jogo. Vai para dentro. E quando ele disse a segunda vez o palavrão para minha esposa, eu escutei a voz do meu orixá e senti meu Exu me puxar. E fui para dentro. E fui para dentro, e dentro de mim, dentro da minha esposa, nós estamos com uma visita de fora, uma irmã de Santo Minha, de Itajaí. Ela saiu na porta, apavorada, disse: meu Deus do céu, o que é isso? E ele saiu para a casa dele aos berros, só que ele não se deu conta que toda a minha casa é rodeada por câmeras. Está aqui. Tudo gravado. Naquele momento, naquele surto, naquela tensão, eu disse: meu Deus, o que é isto? E eu só escutava uma voz: não vai para a rua. Engole isto e chama a polícia. E foi o que eu fiz. Liguei para a polícia, que levou mais ou menos uns 30 minutos. O som alto continuou, isso já eram quase 11 horas, e gritavam de lá, né? Os palavrões continuavam, e o tumulto continuou. E voltaram novamente na minha cerca, e eu dentro de casa, e os gritos e as ameaças. Tortura! Exatamente isso. Me senti impotente. Me senti como se fosse uma tortura naquele momento. E eu pensava: cadê a polícia? E eles eram mais ou menos umas 6, 7 pessoas, era uma família. E todos pareciam lobos quando querem pular uma grade. E naquele momento liguei novamente, pedi: eu preciso de ajuda. E a polícia veio. Nisso já tinha saído o filho que me ameaçou, que disse que não tinha feitiço, que ia tocar fogo na minha casa. Já tinha subido para ir embora. Nisso a polícia
não conseguiu chegar pelo local que eu mandei a localização, porque eu moro literalmente no meio do mato. Mas naquele momento, eu dizia, meu pai Bará, meu pai Chapanã, meu pai Ogum, meu pai Xangô, minha mãe Ansã, minha mãe Obá, minha mãe Oxum, meu pai Chapanã, meu pai Odé, minha mãe Otim, minha mãe Emanjá, meu pai Oxalá. Me cobre, eu, a minha esposa e a minha casa, desses lobos que querem invadir. Naquele momento, porque eu me senti que parecia que eram ataques de lobos, mas não eram. Eram humanos. Naquele momento, a polícia, tive que ir até lá em cima, nisto eu subindo. Orixá não dorme, né? A pessoa que me agrediu, o filho do rapaz que me agrediu, com as palavras me ameaçando, não conseguiu subir o morro. Primeira resposta do meu orixá. A lição já começou. Porque a minha esposa doente, você que é um bandista, que é batuqueiro, que é quibandeiro, que é candomblecista, não desmerecendo a laranja do Pai Ogum, como a laranja assim tem muito axé, tem muito poder, tem muita força, mas jogar uma laranja ter forma de feitiço, se um vizinho me joga laranjas, eu agradeço. Pico ela e como e digo muito obrigado. Mas minha esposa não fez isso. Minha esposa é de um nível, para quem conhece, ela veio de São Paulo, filha de Chapanã, ela jamais iria jogar uma laranja na casa de ninguém. Ela iria na casa da pessoa, como a gente faz, ia dar um balaio de laranja. Naquele mesmo dia nós fomos num vizinho semelhante e demos pães. E volta e meia a gente dá assim, mas nunca jogamos nada para ninguém. Então eu ia fazer um feitiço com uma laranja. E isso tudo, meus irmãos, foi muito doloroso e continua sendo. E aí subi, encontrei a polícia, nisso a polícia desceu. O rapaz estava lá em cima, não conseguiu subir. Nisso estava vindo o senhor que me agrediu, este meu vizinho, junto com a família. Ele estava, em condições bastante, até mesmo debilitado de caminhar, transtornado, parecia que ele estava endemoniado, era realmente um lobo feroz, assustador. E nisso chegou a polícia parou eles e até tentaram ser agressivos com a polícia. Foi que aí a polícia usou a força e disse: vocês querem resolver isso tudo na delegacia? O senhor quer ser preso, o senhor baixa a sua bola. E ali foi feito todo o relato. Lamentavelmente, é triste por demais. Eu já construí meu templo religioso no mato para fazer a minha religião, para fazer o meu ritual com respeito à natureza, no meio da natureza. Não desmerecendo, pelo contrário, já prevendo que eu iria sofrer o que todos vocês que têm ilês, que têm templos na cidade, sofrem. Que eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo, de uma forma ou de outra, recebem preconceitos de seus vizinhos. E muitos também com agressões, assim como eu passei, ou até mais. Se fazer batuque no mato já não está fácil, imagine quem faz dentro da cidade. Conversei com vários pais de santo, várias mães de santo, inclusive você que está nos ouvindo aqui na Rádio Vanguarda FM, pode mandar o seu relato pelo WhatsApp, pode mandar o seu relato no Facebook, o que aconteceu com você. Daqui a pouco eu vou chamar aqui uma menina muito especial que vai fazer uma movimentação em Caxias do Sul, em que eu vou assumir a frente junto com ela. Mas antes eu quero conversar com um advogado, com o meu advogado, porque isso não vai ficar impune. Ao contrário do que o vizinho pensou, que eu estou fazendo feitiço, eu quero justiça. Mas a justiça na terra,
Deus, os orixás. O que eu passei, eu entrego na mão de Deus e dos orixás. O feitiço está aqui, na mente da pessoa, e não na força e não no axé. Sou batuqueiro com muito orgulho, sou um bandista com muito orgulho, mas, meu amigo, existe lei. Hoje, falando com o vizinho contei do caso, ele disse assim: meu amigo, posso te dar um conselho? Faça que nem eu. Compre também uma arma. Será que nós vamos ter que andar armados? Será que vai ser preciso a sociedade estar com arma em punho na mão? O guerreiro aqui é Ogum. Agora, se todos nós se armarmos, sim, redobrei as minhas câmeras, vou colocar cercas elétricas em tudo, e agora estou com um advogado, porque vou sim para a justiça. E eu não vou para a justiça só por mim, eu vou na justiça por você. Por representar todos os batuqueiros e umbandistas e bandeiros que sofrem intolerância religiosa. Diga não à intolerância religiosa. Diga não ao preconceito. Chega. Chega da gente ser humilhado. Chega das pessoas fazerem o que querem. Nos chamarem de bruxos, de feiticeiros, de demônios e do mal. Nós somos apenas religiosos. Apenas religiosos. Eu vou chamar agora e vou colocar no ar o advogado Nitael de Medeiros, que vai me representar. Ele que, além de ser um advogado criminal, ele tem, para mim, uma grande vantagem. Ele é batuqueiro. E eu vou estar sendo representado pela lei com uma pessoa que sabe o que eu estou passando, sabe o que é ser batuqueiro, sabe o quanto é difícil ser um afro-bandista no Brasil. Mas nós não vamos nos calar. Estou aqui então com meu querido amigo, seja bem-vindo, né, Nitael de Medeiros. Você que é advogado da área criminal, muito obrigado por você estar aqui, por você ter vindo aqui no nosso programa Batuque do Sul, da Rádio Vanguarda FM, e principalmente esclarecer a mim e a todos os ouvintes da Rádio Vanguarda FM, que neste momento estamos numa audiência, né, muito especial, e eu agradeço a cada um de você, porque este programa, todas as quartas-feiras, é para você. Batuque do Sul. Vamos trazer entrevistas, babalorixás e alorixás, vamos trazer rezas, mas a sua participação é muito importante. Meu querido Nitael de Medeiros, se apresente aos nossos ouvintes aqui da Rádio Vanguarda FM. Seja bem-vinda para que a gente venha debater este assunto que é intolerância religiosa com vizinhos. Boa noite, Pai João do Bará, e ao cumprimentá-lo eu quero agradecer satisfatoriamente o seu convite em estar aqui esta noite, e igualmente eu quero estender as minhas saudações aos espectadores, os ouvintes que nos acompanham na noite de hoje na Rádio Vanguarda, e espero que possamos fazer um programa profícuo de esclarecimentos, troca de ideias e sempre o mais importante, a aprendizagem e informação. Perfeito, meu querido. É exatamente isso, né? Trazer a informação. E este é o objetivo, né? Trazer a informação. E este programa, assim como muitos outros programas de rádio, né? Pai Saul, de Ogum, que tem a voz da Umbanda, né? O Pai Carlos, lá de Pelotas, que tem também a voz da Umbanda na cidade de Pelotas, e tantos outros pais de santos e mães de santos com programas na web, trazendo a informação. O nosso querido Herança, né, do nosso querido irmão Pai Kleber do Ogum,
minha saudação a todos esses grandes mestres também, além de sermos babalorixás e alorixás, somos veículos para a comunicação dos nossos irmãos afro-umbandistas. Pai Nitael, o Senhor escutou a minha fala, o Senhor está aqui na minha frente, o Senhor me conhece, percebe o quanto eu estou abalado, né, Pai? O quanto realmente é doloroso passar o que eu passei. Fale um pouquinho, Pai, o que é intolerância religiosa e como eu posso me proteger, não só eu, como qualquer outra pessoa que tenha sofrido o que eu sofri, seja de qual forma foi. Eu sei que tem muitos terreiros aí que foram invadidos, que foram tocados fogos, né? Recentemente, na cidade de Rio Grande, roubaram os Exus de uma mãe de santo, que logo, logo já vou falar, né? Então, tantos casos acontecendo de intolerância religiosa. O que nós podemos fazer? O que a lei, Pai, doutor Nitael, nos ajuda? Esclareça para nós, ouvintes da Rádio Vanguarda FM, para nós, batuqueiros, o que pode ser feito neste caso que eu passei. Pai João, chama muito a atenção e de forma muito espantosa que em pleno 2025 ainda estejamos lidando com esse tipo de questão. Eu, além de ser advogado, eu também faço parte das religiões de matriz africana, sou praticante da Umbanda, sou filho, além de ser filho carnal, sou filho de santo do Pai Saúl e da Mãe Tânia de Iemanjá. Aqui eu já também externo um abraço a eles, ao Pai Saúl de Ogum, à Mãe Tânia de Iemanjá, ao meu irmão carnal e irmão de religião, o Pai Anael de Odé. E nós vivemos naquilo que se chama, no direito, em um Estado democrático de direito. Que isso nada mais é um Estado no qual há a previsão de leis, de garantias, de liberdades, aquilo que a Constituição Federal trata como sendo direitos fundamentais da pessoa humana. A nossa Constituição ela já tem praticamente mais de 35 anos desde a sua promulgação, que ocorreu no ano de 1988. Nós vivemos um período anterior a este, da promulgação da Constituição Federal, de uma ditadura militar que se estendeu por praticamente 21 anos. E eram tempos difíceis àqueles que praticavam a Umbanda, ou até mesmo, principalmente, o Batuque, aqui do Rio Grande do Sul, porque muitas vezes tiveram os seus tambores silenciados por conta da ditadura militar. Inclusive, nós temos algumas notícias históricas que alguns membros do Exército Brasileiro frequentavam as casas às escondidas, para que os seus superiores não tomassem conhecimento. Em contrapartida, havia os militares que queriam calar e fechavam os terreiros por conta de determinações, por conta de preconceito, entendendo-se que a religião predominante no Brasil seria a religião católica. Nós que somos da religião de matriz africana e também de Umbanda, não temos nenhum problema com isso, porque não somos uma religião de imposição. É uma religião de acolhimento, tanto a nação, o Batuque do Rio Grande do Sul e principalmente a Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, nascida em 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, como eu disse, chama muita atenção porque desde 1988, em que o país volta à sua redemocratização, e que a democracia ela significa o poder do povo, a sua liberdade, ainda estejamos lidando com esses tipos de questões, que é a intolerância religiosa. Na verdade, eu acredito que nós não queiramos sermos tolerados, mas sim sermos aceitos. Porque a partir do momento que a pessoa tão somente ela tolera, eu acredito que o diálogo ele fica dificultoso. Se a pessoa aceita que o outro ele pratica a sua fé, é possível o diálogo. E é importante num Estado democrático de direito, em que nós vivemos sim uma democracia, e que governos anteriores que ocuparam a cúpula, ou seja, a presidência da República, tentam
colocar uma teocracia, ou seja, um único segmento religioso para todo o território nacional. Isso é uma situação da qual nós precisamos ter muita resistência, porque os adeptos, principalmente das religiões que pregam o evangelho, elas estão aumentando, e a intolerância religiosa, ela persegue principalmente nós que somos praticantes das religiões de matriz africana, nós que somos da religião que pratica também a Umbanda. Então é algo que nós precisamos levar além do judiciário, ou seja, para o legislativo, para que tenhamos representantes, para que possam criar mais leis, porque nós estamos na condição de minoria, de inferioridade legislativa e que, portanto, nós reclamamos e clamamos por mais proteção jurídica. Perfeito, pai. Nitael. Eu falo com muito pai de santo e mãe de santo, então eu já chamo você de pai. Doutor Nitael Medeiros. Exatamente isso, doutor Nitael. A gente fica olhando tudo isso e, no primeiro momento, a gente parece que nós estamos numa guerra, né? Numa ditadura. O que estava acontecendo lá atrás está acontecendo agora, né? Se bem que lá atrás os nossos ancestrais, os nossos pais de santo e mãe de santo que já não partiram aqui também passaram muito por isso, e eles tinham que fazer os seus tambores escondidos na madrugada, né? Mas eu quero saber, pai, Nitael, o que eu agora, o que a lei vai me... o que vai acontecer? Eu registrei a queixa, abri o processo, né? Vou responder, já está marcada a audiência, né? O que pode acontecer nesses casos de intolerância? O que a vítima, né, que sofre intolerância, acredito que deve ter algum nível, como é que é avaliado isto, doutor Nitael Medeiros, em relação ao Poder Judiciário? A lei prevê determinadas situações dentro das circunstâncias que surgem quando alguém é vítima, por exemplo, de uma injúria preconceituosa. Só um pouquinho, seu Nitael, que eu acabei desligando aqui, o pessoal não escutou a minha pergunta. Então eu vou fazer de novo, desculpa a gente que eu acabei tirando o áudio, e aí agora aqui a produção nos avisou que o áudio estava desligado. A minha pergunta que eu fiz ao doutor Nitael de Medeiros foi: o que a lei hoje, né, diante do fato que aconteceu comigo, né, de intolerância, eu fiz o registro, a polícia foi ali, atuou, né, abriu o BO. Então eu perguntei ao nosso advogado representante aqui da lei, o que poderá acontecer, o que respaldo eu terei, né, perante a justiça diante deste crime, porque intolerância religiosa é crime, não é, doutor Nitael? É crime. Inclusive, existe uma tipificação prevista no Código Penal e também existem tipificações, ou seja, previsões de crimes expressas na lei de racismo. Então, por exemplo, quando acontece uma situação em que uma única pessoa é ofendida em razão da sua religião, nós estaremos diante de uma situação prevista no Código Penal. E nesse tipo de situação, nós temos a injúria. O que é a injúria? Só para esclarecer para os nossos espectadores. É uma ofensa. É uma ofensa, e nesse caso, ela é uma ofensa qualificada, determinada pelo Código Penal. Ou seja, por que ela é qualificada? Porque ela tem um aumento de pena, porque não se trata de uma injúria simples, mas o seu elemento é justamente por conta da religião. Então a pessoa, ela é ofendida por conta da sua religião, da prática da religião que ela tem no seu dia a dia. Então, nesse caso, o Código Penal ele prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de uma multa ser aplicada. Isso é uma ofensa dirigida a uma única pessoa. Agora, quando se trata dos crimes previstos na lei de racismo, a consequência é um pouco mais grave. Porque se a pessoa ela atingir e ofender, né, injuriar um número indeterminado de pessoas, ela vai estar praticando sim um racismo religioso. E nesse caso, há um aumento de pena. E também há uma consequência mais grave prevista na Constituição, porque a Constituição prevê que o crime de racismo ele é um crime inafiançável e é um crime imprescritível. O que seria o inafiançável? Se a pessoa é presa em flagrante no momento em que ela comete um crime de racismo religioso, o delegado de polícia ele não vai poder arbitrar uma fiança para que a pessoa tenha a sua liberdade antecipada. Quem irá decidir sobre a liberdade da pessoa que cometeu o crime será o juiz.
não delegado. Então ela não poderá prestar uma pecúnia, né, um valor, para ter a sua liberdade antecipada. A prescrição, no direito, ela seria sinônimo de validade. Então, se a pessoa foi vítima de um crime de racismo religioso e ela quiser representar, por exemplo, daqui 5 ou 10 anos, ela vai poder. Isso até por uma questão histórica que nós temos no nosso... Podemos falar na América do Sul e principalmente no Brasil, por conta do período da escravidão que perdurou por mais de 300 anos. Então, também tem essa relevância histórica, porque os escravos, os afrodescendentes foram calados durante muito tempo e principalmente escravizados e torturados. Então, existem essas previsões legais e acredito que seja a pergunta de todos, fui vítima de intolerância religiosa, seja ela essa injúria prevista no Código Penal, seja o racismo, quando se trata de um número indeterminado de pessoas, a lei prevê que é preciso que as autoridades competentes sejam imediatamente comunicadas. Então, neste caso, nós temos, como é o caso do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, ou a Polícia Judiciária, mais conhecida como a Polícia Civil. Então, tanto uma instituição quanto a outra, é importante que seja acionada para que a partir daí seja lavrado, ou seja, escrito o boletim de ocorrência, levar esse registro ao conhecimento da polícia, depois Ministério Público e posteriormente ao juiz de direito, a partir do momento em que esta situação ela estará formalizada e apta a dar início a um processo criminal. Perfeito, então, doutor Nitael Medeiros, aqui comigo na Rádio Vanguarda FM 87.5. Você que está chegando agora, você está comigo no programa Batuque do Sul da Rádio Vanguarda FM 87.5. Nós temos aqui no Facebook, né, as pessoas interagindo. Boa noite, pai, a bênção. Juliana, está que o Pai Bará te abençoe, minha filha. Temos a Deise Xavier, boa noite, pai João, boa noite. Nishanta, boa noite, minha querida. William, boa noite, meu pai, sua bênção, Pai Bará abençoe. Magda de Ossanha, boa noite, irmão. Zelador da nação Orixá, nação Jeje Nagô, boa noite, irmão, minha solidariedade, esse fato triste que aconteceu, você e sua esposa. Samir Correia está chamando no WhatsApp. Samir, chame no WhatsApp da rádio, que é o telefone 54981-611365, que você pode ter a sua participação. Mande um WhatsApp ali da rádio, que nós já vamos conversar também pela rádio. Temos aqui a Viviane Santos, boa noite, meu amigão, te amo, força, intolerância religiosa, basta, isso mesmo, basta de intolerância religiosa. Samir, boa noite, irmão. Serginho Birajara, grande Serginho, um grande guerreiro, lutador pelas causas da intolerância religiosa. Minha gratidão, Serginho, por acompanhar o programa Batuque do Sul. Você que é um batuqueiro nato, só você que ainda não sabe que é batuqueiro. Ao Babalorixá, Paulinho de Xangô, meu irmão, que tem esta rádio maravilhosa, aos domingos na cidade de Pelotas. Gente, o programa do Pai Paulinho é um programa, assim como do meu querido Pai Saul, assim como Herança Afro, programas que são referências para o Batuque do Sul da Rádio Vanguarda FM. Então eu estou fazendo o programa porque eu também tenho referências desses grandes, ilustres babalorixás que estão fazendo o seu trabalho, trazendo cultura, informação, trazendo rezas, ponto, ao nosso povo. Precisamos nos unir. Diga não à intolerância religiosa. Iansã Guerreira, nossa, esse povo da Iansã Guerreira, né? Uma plataforma também maravilhosa. Quero o pessoal da Iansã Guerreira que me mande rezas dos orixás, ponto do povo de Rio Grande, a minha terra, minha nação, Jeje Nagô do Rio Grande. Grande abraço, gratidão ao povo da Iansã Guerreira que também estão junto conosco aqui. E muita gente também, assim como Eliana, boa noite, pai João, boa noite. Márcia de Bagé, boa noite. Gabriela, denuncie, João, isso é um absurdo. Já está sendo denunciado.
Sheila Cristiane, espero que você tenha feito o registro de ocorrência. Desejo que fique bem. Foi feito sim registro e eu quero que a justiça seja feita neste momento. Cláudia Borges, grande mãe Cláudia de Oxum. Boa noite, pai. Que coisa mais horrível. Eu já passei por isso. Só nossos orixás para nos proteger. É verdade, mãe. E a senhora deve estar sentindo a dor e o sentimento que eu estou sentindo. Inúmeras pessoas falando aqui, mas nós não podemos deixar de dar continuidade e seguir na força no nosso axé. Vou agora também fazer uma ligação para uma pessoa muito especial. Mas antes de fazer a ligação, só quero trazer assim com o nosso doutor Nitael de Medeiros, se ele já trouxe casos, né, ou sabe de casos que você possa contribuir em relação à intolerância religiosa. Eu tenho aqui vários casos aqui, né, que eu quero também falar, mas eu quero que você fale se você tem, né, alguns casos que você possa trazer para nós em relação à intolerância religiosa. Existem casos, sim, Pai João, e inclusive eu fui acionado há exatamente 15 dias por um fato envolvendo a intolerância religiosa, em que vizinhos estavam alegando que os tambores estariam muito alto. E foi feita a averiguação no terreiro, e no terreiro havia somente um tambor. Enquanto que, quando os vizinhos fizeram a denúncia à Brigada Militar, haviam referido que haviam vários tambores e que estava havendo bebedeiras, consumo excessivo de bebida alcoólica, inclusive envolvendo crianças. E quando a Brigada Militar foi até o local, verificou-se que não se tratava daquilo que foi denunciado. Então, algumas medidas, a partir de então, começaram a ser tomadas, porque eu sempre digo que, além de um patrimônio material que nós temos, nós somos dotados também de um patrimônio moral. E a partir do momento que a pessoa ela quer atingir, a pessoa que está praticando, exercendo a sua fé de forma regular, de forma respeitosa, isso sim se configura uma enorme intolerância. Então, além das responsabilidades previstas na seara criminal, é possível também uma responsabilização na seara civil, aquilo que nós chamamos, portanto, de dano moral. Então, são casos e casos, já acompanhei muitos casos, que inclusive ao chegarmos na audiência preliminar, em algumas situações, os vizinhos se arrependerem, mostrarem arrependimento, porque entenderam que a situação não seria levada adiante. Mas pior seria se ela não tivesse sido denunciada, que não tivesse sido levada a um juiz de direito para decidir essa situação. Porque, eu sempre digo, nós precisamos ser resistentes. E é uma palavra muito forte para nós que sofremos diariamente com a intolerância religiosa. Nós precisamos ser resistentes, nós precisamos comunicar este fato às autoridades, nós precisamos que a lei seja aplicada, porque a lei existe. Algumas pessoas acham que, mas não existe lei para isso. Não, a lei ela existe. E se nós tivermos representantes no legislativo, essa lei ela pode ser ainda mais rigorosa para coibir essas práticas. Perfeito, então, doutor Nitael, exatamente isso. Eu vou trazer para vocês aqui uns relatos que aconteceram, né? Leandro de Oiá, pai de santo de 43 anos, foi baleado em Mauá, São Paulo, após sofrer ataques homofóbicos e religiosos enquanto usava roupas do candomblé. O agressor ofendeu, buscou uma arma em casa e atirou em suas pernas. Leandro foi internado, operado e passa bem. Ele se sente violado em seu direito de exercer a fé. Gente, isto é muito triste. Diga não à intolerância religiosa. Nós não podemos ter os nossos irmãos, assim como eu, assim como o pai Leandro, ser agredidos nesta situação a ponto de não poder exercer a sua fé.
Lamentavelmente, um grupo de homens usando camisetas de torcida organizada foi filmado pichando o muro da casa de Uxumaré, terreiro de candomblé localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Os casos ocorreram no domingo. Foi denunciado como intolerância religiosa. Em nota divulga na segunda-feira, o Bamor afirmou que vai apurar o caso. Temos aqui no Rio Grande do Sul, deixa eu ver onde que a nossa produção botou aqui. Falei do Leandro de Oiá, né? Tem mais informação aqui. Um casal de Piracicaba, São Paulo, denuncia um vizinho que os atropelou por intolerância religiosa. Eles afirmam que sofreram ameaças e provocações dele desde 2023. O cotovelo da especialista de operações e negócios internacionais de Oliveira, esta relata os hematomas espalhados pelo seu corpo. O babalorixá Ivo de Xambá denunciou à polícia atos de intolerância religiosa de fiéis cristãos que, segundo ele, xingaram frequentadores do terreiro Xambá, em Olinda. Rio Grande, recentemente, foi também atingida, né? Que a Yansan Guerreira colocou. Mãe Vera de Oxum foi invadida sua residência, foi vandalizada e levaram os seus Exus. Então isso é uma pouca vergonha, gente. O ponto que nós chegamos que não podemos mais fazer religião com respeito, com fé, que somos agredidos, assim como eu fui. Assim como eu fui ameaçado de invadir a minha casa, de tocar em fogo, de quebrar tudo. Minha esposa foi julgada por ter jogado uma laranja enfeitiçada. Não, gente, isso é perseguição. E este senhor vem me perseguindo, não é agora. Como disse um outro vizinho, não, essa perseguição é de muito tempo. Não ia ser por uma laranja, mesmo que a tua esposa tivesse jogado, que ele iria lá fazer o que ele fez, me ameaçar e agredir de baixo calão a minha esposa, falando um termo que só pelo orixá que eu não fui, porque a minha vontade era assim. Mas eu sabia que se eu saísse do portão, poderia dar algo muito pior. E eu não sou de guerra, não sou de briga, eu sou de Bará, não sou de Ogum. E mesmo sendo de Ogum, mesmo sendo de Ansã, de Obá, a gente tem que ter muito cuidado. Para não acontecer o que aconteceu e vem acontecendo com muitos pais de santo. São invadidos, são incendiados seus terreiros, são baleados. Isto tem que acabar. Isso não pode mais acontecer na nossa religião. Eu agora quero trazer para vocês, aqui na Rádio Vanguarda, uma pessoa que vai estar junto comigo. Aliás, eu vou estar junto com ela no sábado, no dia 24, que vai ocorrer em Caxias do Sul. Olha o que os orixás fazem, olha o que a espiritualidade faz. Uma grande passeata. Isso mesmo, gente, vai acontecer uma grande passeata aqui em Caxias do Sul, já está aqui a informação. Caminhada contra o racismo e intolerância religiosa. Dia 24 de maio. Eu estou lá. Eu estarei lá como representante, como batuqueiro, como bandista, como quibandeiro. E você, caxiense, que assim como eu, também é um bandista, também é quibandeiro, precisa estar nessa passeata que é caminhada contra o racismo e intolerância religiosa, né? Nosso ato é de luta. Junte-se a nós contra o racismo e a intolerância. Nossos passos ecoam por justiça, respeito e igualdade. Gente, vamos nos unir. Não dá mais.
Não dá mais para a gente ficar só dentro do Sexto Terreiro. Como disse mãe Sônia na entrevista comigo, precisamos nos unir, disse mãe Sônia do Oxalá na entrevista, quando eu abri agora, no dia 23 de abril, o programa Batuque do Sul. Na entrevista com mãe Sônia, ela disse: nós precisamos estar junto com os irmãos. E eu faço esse convite a você, simpatizante, quibandeiro, batuqueiro. Vamos sair para a rua dia 24 de maio, às 10 horas da manhã. Vamos sair para a rua. Venha junto com nós. Venha junto com essas meninas que estão organizando. Eu estarei na frente, junto com elas. Vou fazer agora uma ligação e Jaque Daudi vai convidar você para estar comigo, estar com ela, junto, no dia 24, às 10 horas da manhã, para lutarmos contra o preconceito, contra o racismo. Só um pouquinho, já vamos chamar esta menina. Está chamando ela. Alô? 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 Para aí que rádio sempre dá um probleminha aqui. Olha aí. Estamos ao vivo, é que ele está tocando a reza dos orixás. Vamos ver. Alô? Alô? Vamos ligar para ela. Agora acredito que ela vai atender. Rádio é rádio, quem sabe faz ao vivo, né? E a gente acaba assim se atrapalhando um pouco aqui. Tá tudo certo. Alô, com quem eu falo? Boa noite, Pai João, aqui é a Jaque Daúde. Boa noite, Jaque Daúde, seja bem-vinda. Você está comigo aqui ao vivo no programa Batuque Obrigada. do Sul, na Rádio Vanguarda FM 87.5. É um prazer muito grande, minha querida, né? Ter você junto conosco neste momento em que falo de intolerância religiosa. Vocês que, assim como eu e como todos que estão nos ouvindo, assim como o nosso advogado Nitael Medeiros, levantamos a bandeira contra o racismo, a intolerância religiosa. Me fale um pouquinho, Jaque, quem é Jaque para os nossos ouvintes e qual é o convite que você veio fazer para os ouvintes da Rádio Vanguarda, para a comunidade caxiense, que é esta grande caminhada contra o racismo. Boa noite a todos, eu queria agradecer o convite. Eu e o Pai João nos conhecemos, né, via telefone hoje à tarde, por um infortúnio, por algo muito horrível que acabou acontecendo, né, com o senhor. Nós acabamos nos conhecendo e eu acho que vai ter um fortalecimento muito grande a sua presença conosco no sábado. Com certeza, você pode contar que eu estarei lá sim. Eu e todos os batuqueiros, umbandistas e quibandeiros de Caxias, porque essa luta não é só sua, viu? Essa luta é nossa. Inclusive o nosso advogado aqui, acredito que o convite também ele vai se fazer presente. Com certeza. Já aproveito aqui para convidar o Pai Saul, para que estejam presentes nesse dia, que vai ser muito importante para nós. Eu sou, então, me apresentando rapidamente, eu sou a Jaque Daúde, eu sou neta da vó Sebastiana, né, da dona Sebastiana, que é uma mãe de santo falecida já há 30 anos, mas que tem uma história muito forte aqui na cidade de Caxias. E então nós temos um coletivo que é chamado Rolê das Pretas, que nasceu do desejo que a gente tinha de autoajuda a princípio, né? De ter essa autoajuda entre nós. Nós somos 20 mulheres pretas e há menos de um mês, uma de nossas integrantes, ela sofreu uma injúria racial. Na verdade, ela não sofreu injúria racial, ela sofreu o racismo, né? Existe uma diferença aí, que até depois eu quero fazer um adendo.
ela sofreu racismo e sofreu intolerância religiosa. A vizinha de cima já vinha reclamando há algum tempo. O filho mais novo dela, ele toca tambor, faz aulas de tambor, e ela já estava implicando com ele há algum tempo por causa das aulas, por causa do barulho, isso durante o dia. Ela tem também relatos ali no grupo do prédio, do condomínio, da vizinha reclamando do barulho, inclusive colocando figuras de macaco e fazendo esse tipo de coisa. E aí o ápice, então, que aconteceu foi num domingo, onde a vizinha chamou ela de coisas horríveis que eu não vou nem repetir aqui, e foi citada também a espada de São Jorge que ela tinha na porta da casa dela. Foi feito boletim de ocorrência, ela tem tudo fotografado, tudo registrado, e é importante que se diga isso, porque mesmo com todas as evidências ainda, algumas pessoas são capazes de duvidar, né? Porque sempre ou que a pessoa está exagerando, ou não foi bem assim, ou a vizinha já não estava muito bem naquele dia. Então ainda a gente tem esse ônus de ter que provar aquilo que está dizendo, aquilo que está sofrendo, né? Então ela fez o boletim de ocorrência, passou para nós aqui do grupo, né, o que tinha acontecido, e nós tivemos a ideia de fazer essa caminhada. Temos também dentro do grupo uma das integrantes que participa das reuniões do Comune, e também chegou até nós que existiram outros casos de racismo dentro desse mês, que chegou até o Comune. Então a gente teve essa ideia de fazer essa caminhada para que as pessoas nos acompanhem, quem é da causa antirracista, os umbandistas, os praticantes da religião de matriz africana, para que as pessoas saibam que a gente existe e que nós não estamos parados, que nós temos voz e que nós precisamos de um olhar mais cuidadoso para essas causas. Hoje, assim, nós passando isso com a nossa integrante, nós percebemos que o poder público não tem um olhar cuidadoso para essas causas, principalmente quando se trata da população preta. Quando se vai buscar ajuda em alguns órgãos, o problema é minimizado, eles não sabem ao certo para quem encaminhar, o que fazer, e nós precisamos que as pessoas que recebam, as pessoas que passam por esse tipo de situação, tenham um olhar mais humanizado, tanto para o racismo quanto para a intolerância religiosa. Eu sinto em dizer isso, que hoje em Caxias não existem profissionais, ou pelo menos não que eu conheça, que estejam preparados para receber essas pessoas de forma humanizada. E isso ficou bem nítido quando nós precisamos lidar com essa situação com a nossa integrante. Então, resolvemos fazer essa caminhada. Estamos convidando a toda a população, as pessoas, tanto as de religião de matriz africana, simpatizantes, as pessoas que são da causa antirracista, as casas de religião venham com suas roupas de religião, tragam seus tambores. Nós vamos estar organizados ali na frente da prefeitura no sábado, a partir das 9 da manhã já estaremos ali. A caminhada começa às 10 horas, aí nós vamos até a Praça Dante Alighieri, onde vai terminar com um tamborzaço. Então, gostaria de convidar toda a população para participar. É um ato muito importante. Nós gostaríamos, né, após esse ato, que ele ocorresse mais vezes, pelo menos uma vez por ano, que a gente conseguisse fazer esse ato, até para chamar a atenção das pessoas e que as pessoas entendam que nós não vamos nos calar. Muito bom, eu acho que é muito importante, Jaque, este movimento de vocês, e o mais surpreendente é que são pessoas neutras que estão organizando, né, este evento. Lamentavelmente, existe um pouco ainda de uma disputa, né, de quem faz o evento, quem não faz, quem isso é porque é religioso, porque o Pai de Santo está na frente. Lamentavelmente, existe um pouco dessas situações. E hoje eu estou vendo que quem está fazendo o evento, quem está na frente desse evento, não é nenhum Pai de Santo, nem nenhuma Mãe de Santo. É vocês que estão
diante desta mobilização, pedindo o apoio dos pais de santo, das mães de santo, das pessoas de matriz africana. É isso mesmo, Jaque? Exatamente. Até foi bom que fosse tocado nesse assunto, porque nós ainda temos, algumas pessoas ainda têm alguma resistência, né? Quando nós vamos fazer o convite, mas quem é o pai de santo que vai? Quem é a mãe de santo que vai? Se fulano vai, eu não vou. Nós temos que entender que a luta ela é coletiva. Exatamente. Ela não é de uma casa ou de outra. Nós não temos nenhuma casa de religião hoje na organização, e nós não temos nenhum partido político. Isso também é importante que fique salientado. Não tem nenhum partido político. Nós convidamos algumas lideranças políticas para estarem presentes e algumas lideranças religiosas. Mas quem está promovendo é esse coletivo de mulheres pretas que querem uma mudança em Caxias do Sul. E nós temos mulheres de todos os segmentos, enfermeiras, eu sou bacharel em Direito, nós temos professoras, assistentes social, então nós queremos a mudança. Como nós não vemos isso vindo de fora, nós estamos nos organizando para alcançar nossos objetivos. Então, convido todos os pais de santo. Tem sempre as rusgas, né? Pai João em uma casa ou em outra, mas a causa ela precisa ser maior, porque senão nós não conseguimos pegar lugar nenhum. É verdade, minha querida. A causa é de todos nós. Então tá aí o convite, gente. Vamos nos unir. Vamos sair das nossas casas. Vamos juntar maior número de irmãos religiosos. Aqui não é quem é pai de santo, quem está na frente. Quem está na frente é a força contra a intolerância religiosa. Quem está na frente é contra o racismo. Quem está na frente é os orixás. Quem está na frente são as entidades. Quem está na frente são os ancestrais. Venham para a rua acompanhar. Eu estarei ali. Convido todos os meus filhos, convido os meus amigos. Eu sofri intolerância religiosa e acredito que isto muitos de vocês, pais de santo e mães de santo, já sofreram, e se não sofreram, poderão sofrer com seus filhos ou até mesmo com vocês. Não vamos ficar mais calados. Precisamos vir para a rua. E o mais incrível, Jaque, é que hoje eu ia lançar aqui, no meu programa, uma caminhada contra a intolerância religiosa. Olha o que o mundo espiritual faz, olha o que os orixás fazem. Porque hoje eu ia dizer assim, meus irmãos, vamos comigo para a rua. Só que eu estou dizendo, eu estou dizendo, meus irmãos, vamos comigo para a rua, junto com essas meninas maravilhosas que estão lutando na frente para acabar com a intolerância religiosa e contra o racismo. Nós temos aqui então, quem são os apoiadores? Você pode falar para mim os apoiadores, minha querida, que estão apoiando vocês? Eu vi que tem o Consusg aqui, Lanceiros Negros, né? Nós temos o Consusg, o Lanceiros Negros, o Aganju Produções, que vai estar nos ajudando também na cobertura, a Coordenadoria de Igualdade Racial aqui de Caxias do Sul, Comune, o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo maravilhoso aqui de Caxias também, em vários segmentos ajuda as mulheres, e o Movimento Negro Unificado. Perfeito. Muito obrigado, minha querida. Eu estarei lá junto com você, sim. Inclusive, irei levar uma faixa. Porque só quem passou sabe. Eu sei que essa menina que está junto com vocês, o quanto ela deve ainda estar sentindo, o quanto ela ainda está sofrendo, porque é uma dor muito grande. É um medo, é uma impotência, porque a gente não sabe o que essa intolerância pode nos levar. Né? Então a gente fica se sentindo... eu mesmo trabalho aqui na cidade, minha esposa fica no templo, né? Então a gente fica com medo. E nós não podemos viver com medo. Nós não podemos, gente, deixar de fazer a nossa crença, a nossa religião. Nós temos sim que largar os nossos ecó nos cruzeiros. Embora a gente saiba que hoje, até isso, a gente sofre intolerância.
E eu comprei um templo, Jaque, fora, mais afastado de Galopes, já para não sofrer intolerância. Mas eu sempre abracei a causa e eu sempre, inclusive eu tenho no meu canal no YouTube, várias matérias de intolerância religiosa. E lamentavelmente eu passei segunda-feira por esse crime na qual fui agredido com palavras. A minha esposa recebeu uma agressão de um palavrão que só eu sei a dor. E eu só segurei porque o orixá me disse, não vai. Não abre o portão, não entra nessa energia. Porque eu poderia não estar aqui para fazer este programa hoje. Mas eu tenho orixá, eu tenho uma ancestralidade, e cada um de nós tem um orixá. E Xangô está com a sua bandeira. Sou filho e bandeira e raiz de Xangô. Minha mãe de santo onde está me protegendo, assim como todos os meus orixás. E nós estaremos sim na rua, Jaque, fazendo todo este movimento e fazendo acontecer. Porque precisamos ir para a rua e precisamos sim chamar a atenção do poder público, chamar a atenção dos governantes, chamar a atenção dos criminosos, preconceituosos, racistas, que não respeitam o direito do outro de ir e de vir. Chega! Não à intolerância religiosa. Vamos agora ver quem está aqui no nosso programa acompanhando. O nosso diretor, Sálvio Fontes. Muito gratidão, Sálvio, pela oportunidade, né, de trazer este programa, de aceitar este programa aqui na Rádio Vanguarda. Se não fosse você, nós não teríamos esta voz que estamos tendo hoje. Muito obrigado, Jaque, um grande abraço para você e nos vemos no sábado, viu? Tu quer as suas considerações finais, minha querida? Pode falar. Eu, então, desejo muita força para o senhor Pai João, porque não é fácil. Nós que passamos, quando a gente só escuta falar sobre, é diferente de passar, né? Hoje mesmo a gente teve com essa moça que é integrante do nosso grupo, inclusive ela está escutando agora o programa, e ela ainda está muito abalada com isso, ainda é uma coisa muito difícil dela conseguir falar, então eu desejo muita força, que o senhor não desista, entre com ação, se penalmente geralmente não dá em nada, que pelo menos civilmente tenha uma indenização, porque tem que doer no bolso do racista e do intolerante, principalmente aqui na Serra Gaúcha. A gente sabe como é que é a criação das pessoas, né? Então, tem que doer no bolso, que pelo menos da próxima vez, quando forem fazer alguma coisa, pensem antes. Mas eu desejo muita força, agradeço pelo espaço, para que a gente possa fazer esse convite, e aguardamos a todos lá no sábado de manhã. Um abraço. Um abraço, minha querida. E como é que é o nome da sua amiga? É Patrícia. Patrícia Jardim. Ela está escutando aí, eu vi que ela comentou antes. Patrícia Jardim, minha querida, os meus sincero carinho, abraço, minhas condolências diante de tudo isso que você passou, desse sofrimento. Eu sei o que você sentiu, porque eu também estou sentindo. Eu sei a dor que a gente fica. Eu sei o quanto isso, a nossa moral, a nossa sensibilidade, a gente se abala. Eu estou fazendo esse programa aqui, né, com força do orixá, porque eu confesso para vocês, não é fácil passar o que eu passei, o que você passou, Patrícia, e como muitas outras pessoas que estão aqui, que eu vou agora falar o nome delas, também estão passando. Um abraço, minha querida, e até sábado, Dani. Um abraço. Tchau, tchau. Mais. Você está comigo aqui na Rádio Vanguarda FM 87.5. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores, mas antes eu quero também dizer aqui ao Fábio, o Fábio Bofo, que também passou por intolerância religiosa, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Temos aqui a Ivone, Marco, boa noite, Pai João, sua benção, Pai Bará abençoe. Serginho Birajara, querem respeito. E vós, ganhe uma cadeira no Legislativo e daí para frente. É isso mesmo, vou falar depois agora com o nosso doutor aqui, Nitael, sobre isso.
Ivone disse: oi, boa noite, dona Ivone, seja bem-vinda, estamos com você. Minha grande Ivone de Bento Gonçalves, cacique de Umbanda, uma pessoa maravilhosa. Bento Gonçalves conosco, muito obrigado, mãe Ivone, pelo seu carinho, por estar conosco. Karine, basta de intolerância. Isto mesmo, Karine Brondani, basta de intolerância. Sálvio Fontes, boa noite, já agradeci o Sálvio. Né? Temos aqui o Fábio Boff, diz: boa noite, sofri com intolerância religiosa. Em Arroio do Sal, quebraram o vidro da Iemanjá em Arroio do Sal. Que triste, né, Fábio? Muito triste, lamentavelmente, né? E todo dia está acontecendo coisas. Aqui, pai Bruno de Ossanha, meu querido pai Bruno, um grande abraço, meu amigo, meu irmão. Somos da mesma Goa, da mesma nação, mesma bacia. Bruno diz assim: há poucos dias atrás, o pai Bruno tive audiência com vizinhos de intolerância religiosa. Viu, pai Bruno, o senhor que falou para mim, que disse que eu não sofreria intolerância religiosa, porque estava no mato, bateu na minha porta, meu irmão. Que Pai Bará te abençoe, a benção de Pai Ossanha, que nos cubra de saúde. Mária Taíde, boa noite, Pai, sua bênção, estamos com o Senhor e com a mãe sempre. Muito obrigado, muito obrigado. A Patrícia dos Santos, né? Muito obrigado, um grande abraço. Patrícia, vamos ficar juntos, vamos sair junto gritando, diga não à intolerância, diga não ao racismo. Eu estarei aí com vocês. E com os batuqueiros, com os quibandeiros, com os ubandistas e com todo mundo que não aceita a intolerância e o racismo. Diga não à intolerância religiosa. Meu querido doutor Nitael de Medeiros, que está aqui conosco, né, nos estúdios da Rádio Vanguarda, trazendo toda essa explanação. Eu gostaria que você complementasse um pouquinho, né, daquilo que nós comentamos, né, daquilo que a nossa querida ali veio trazer como contribuição do que é esta caminhada e do que esta pessoa também sofreu. Fazendo um adendo às excelentes colocações da Jaque, sempre que um grupo procura reivindicar os seus direitos, é preciso que ele seja de forma massiva, ao ponto de, certa maneira, chamar a atenção do poder público. Porque nós verificamos que essas invasões a terreiros, depredações, muitas destas notícias não são pela mídia e nós sofremos uma exclusão. Muitas destas notícias são de celulares particulares que são filmados e aí corre pelas redes sociais e aí nós nos perguntamos, mas por que a mídia não está nos dando voz se é um crime? Nós verificamos tantos programas de sensacionalismo, às vezes fatos que não são tão relevantes na sociedade e eles transformam aquilo ampliam a gravidade da situação quando ela não existe daquela forma. Então é preciso que nós tenhamos sim esse tipo de evento. Nós precisamos, principalmente, como colocado pelo nosso espectador, se não me engano foi o Sérgio Birajara, que é nosso amigo de anos. Um abraço, isso. Sérgio, grande amigo, tem uma pessoa que eu tenho assim uma consideração enorme, e que nós precisamos sim de um representante no Legislativo. Então o que está para acontecer neste próximo sábado aqui na cidade de Caxias do Sul é para que nós tenhamos voz, para que nós tenhamos representatividade e que o poder público possa, de alguma forma, se sensibilizar e nos dar voz e levar isso não só no âmbito municipal, estadual, mas principalmente que seja levado ao âmbito federal, porque daí a sua validade será em todo o território nacional. Então nós temos esse problema. Existe a lei? Existe, mas não... A situação ela não se resolve somente no judiciário quando se transforma numa ação civil ou numa ação penal, num processo crime. Mas é preciso que as outras instâncias dos poderes, porque o Brasil se divide no poder executivo, legislativo e judiciário. E nós precisamos dialogar com todas essas fontes para que os nossos direitos sejam validados. Eu faço mais uma colocação, Pai João, que a nossa Constituição ela foi construída assim de maneira
muito árdua, porque ela veio depois de um período, como eu disse, de ditadura de mais de 20 anos, a redemocratização do Estado, e hoje nós vivemos aquilo que se chama de neoconstitucionalismo, ou seja, não basta a previsão na lei, mas é preciso que tenha eficácia. E para ter eficácia, é preciso que o poder público haja em nosso benefício. Então é de grande valia que tenham essas movimentações, essa caminhada para mostrar que sim, nós estamos aqui para reivindicar e para sermos resistentes também contra a intolerância religiosa. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, doutor Nitael, a sua colocação. E o mais importante, né, nós não podemos ficar calados. Então vai aí a dica, vamos para a rua, vamos sim abrir BOs, não podemos mais ficar somente nos nossos terreiros, temos que fazer este movimento. E aí muito importante que a gente tenha voz, que a gente vá para a rua, que a gente vá para as caminhadas, que a gente participe de eventos, de seminário e traga cada vez esse tema. Diga não à intolerância religiosa. Isto é muito importante, que a gente saiba dizer não, que a gente vá à luta, né? Eu me lembro que aqui em Caxias, o pai Carlos da Iemanjá, que está conosco, nos assistindo, ele fez uma passeata também, na qual eu participei, sobre a intolerância religiosa um tempo atrás. E eu acredito que essas movimentações, gente, elas têm que se tornar fixas no calendário de Caxias do Sul. Nós temos, assim como temos alguns eventos, é preciso a gente se mobilizar. Essa caminhada contra o racismo e o preconceito da intolerância religiosa é a primeira vez que está sendo feito por essas jovens, né, por este grupo, mas isso tem que estar no calendário. Isso tem que ter anualmente. A sociedade precisa saber que é preciso respeitar o direito de ir e vir de cada um de nós. Umbandista, batuqueiro, quibandeiros, temos o direito de fazer o nosso culto. Nos respeite como religiosos. Precisamos, porque nós respeitamos todas as religiões. Nós respeitamos todas as crenças. Por que não podem respeitar a nossa? Chega de falarem que nós somos uma religião do mal. Deus está na nossa religião. Nós temos as divindades, nós temos os nossos orixás, mas Deus está conosco. A nossa religião, ela é monoteísta, né? Então, é um único Deus que existe. Os nossos orixás são divindades. E eles estão aqui com cada um de nós. E cada pessoa, quando vem para a matéria, também traz um orixá. Então o evangélico tem um orixá, um umbandista tem um orixá, um católico tem um orixá. Se você for no jogo de Ifá com babalorixá, você vai ver quem é o seu orixá. Então, respeite o nosso culto, respeite aquilo que nós amamos tanto. Eu fiz o meu templo no meio do mato para não ser perseguido e eu estou sofrendo perseguição desde que eu fiz o templo A Cabana. Mas ninguém vai calar meus tambores, ninguém vai calar minha voz e eu vou para a rua sim, levantar as bandeiras, principalmente a bandeira do Brasil, porque eu sou brasileiro com muito orgulho, do Rio Grande do Sul e do Templo A Cabana. Vem comigo, vamos para a rua e vamos fazer sim esta movimentação. Meu querido, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu ainda tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Houve aqui um erro aqui da produção que não colocou, né, que eu não vi aqui, o Lojão do Brás, Feirão do Brás. Faltou o Feirão do Brás passar aqui, desculpe o nosso patrocinador Feirão do Brás, mas no próximo evento vocês terão ali a legenda também do Feirão do Brás, que não está passando aqui. Então, meu querido doutor Nitael Medeiros, a palavra é sua. Então eu reitero os meus agradecimentos a ti, Pai João do Bará, aos espectadores que nos acompanharam nesta noite, e ao finalizar a minha fala eu quero deixar uma mensagem que
que se forem vítimas de intolerância religiosa, que se forem vítimas de racismo, não se calem. Procurem as autoridades policiais, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público também, de forma direta. O Ministério Público pode oferecer denúncia, a lei prevê desta forma. Então, não digam, eu não vou ir atrás porque não vai dar nada. Não, nós precisamos fazer número, nós precisamos mostrar a nossa